Trabalhadora querida da casa vai fazer o preparo de hoje. Gente, não reparem minha voz hoje não, porque ela tá bem parecendo uma cana rachada. Mas eu tô gripada, mas não quis declinar do convite de estar aqui com vocês hoje. O nosso preparo hoje, vou trocar de óculos, é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E é a lição de número 85. Sê ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as concluas todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes pode empreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa significa um avançado passo no caminho da evolução. Bem, quantas vezes essa situação se nos depara? Temos, às vezes, um monte de compromissos, de coisas a fazer, problemas a resolver, situações para realizar, e muitas vezes o que é que nós fazemos? Nada. Ficamos preocupados com aquele tanto que temos que fazer e não damos o primeiro passo para realizar. Isso acontece comigo. Várias vezes eu tenho um monte de coisa e eu não sei por onde começar e fico feito uma barata tonta, sem ter atitude. Então, o que Joana está trazendo aqui é exatamente isso. Quando ocorrer de nós termos um monte de compromissos, tarefas, é agir. Ver o que é prioritário, aquela situação que seja mais urgente, e a gente age e resolve. Porque no momento que a gente resolver, a mente vai ficar livre, não vai ficar presa naquele monte de preocupação que a gente não sabia como resolver. A mente vai ficar livre para poder nós, então, pegarmos uma segunda tarefa. E a mesma coisa, realizarmos a segunda tarefa, e depois a terceira, e assim por diante. Porque, senão, se a gente ficar só preocupado, sem saber o que fazer e sem tomar uma decisão, o que vai ocorrer? A gente vai ficar perdendo energia, ficando aflito, angustiado, e, ao mesmo tempo, perdendo energia e tempo, não é? Então, o que ela nos aconselha é cada ação que tivermos que fazer, fazendo uma por uma, até concluirmos. Agora, é claro que a gente nunca vai concluir. Por quê? Porque a vida, ela é movimento, é ação. Então, quando a gente pensar que acabou uma, já tem outra para resolver. Não é assim que ocorre? Quando a gente resolve uma coisa, a gente, ai, que bom, resolvi, mas já tem outra. Então, e a gente vai agindo dessa maneira e realizando tudo e fazendo tudo direitinho. Por quê? Porque a vida é ação. Muito obrigada, uma boa palestra para vocês. Vamos agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos começando a noite, elevando as nossas mentes, serenando os corações, deixando os problemas do lado de fora e nos entregando ao conhecimento que nos tira da escuridão e nos promove a evolução. Pedimos à nossa veneranda, nossa querida Joana, que envolva o Saulo Monteiro, para que possa dividir conosco os estudos que preparou para esta noite. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Boa noite a todas. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oferecido nessa oportunidade encarnatória a doutrina espírita. Estudar o Evangelho de Jesus, à luz dos conhecimentos espíritas, com certeza é, em primeira instância, fazermos reflexões acerca de nós mesmos,
Aliás, talvez seja esse o objetivo principal da doutrina espírita para nós. Há um texto necessário que Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, uma mensagem assinada por São Luís, aquele mesmo espírito que foi o organizador, o supervisor do trabalho de Allan Kardec. Na 17ª dissertação espírita, no capítulo das dissertações espíritas, São Luís diz que o objetivo exclusivo da doutrina dos espíritos é a transformação moral das criaturas. E é interessante notar que quando ele usa a palavra exclusivo, ele diminui a possibilidade interpretativa de dizermos que existem vários objetivos, diversas modalidades ou aspectos na doutrina espírita. Porque se isso é verdade no campo da vasta filosofia que ela nos apresenta, num sentido moral, nada mais importa a não ser a nossa transformação moral. De forma que aprendermos Espiritismo, frequentarmos cursos, palestras, lermos, estudarmos em grupo ou sozinhos, tudo isso não tem um valor efetivo, real, concreto, se não estiver servindo para a nossa transformação moral. Falar isso é até mais do mesmo, porque repetimos o tempo todo e ouvimos assim, desde o primeiro momento que entramos na casa espírita. Mas é interessante que, apesar de ouvirmos muito sobre isso, ainda nos deparamos com algumas incongruências, algumas contradições no nosso comportamento, quando comparamos a teoria e a prática. Aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho certeza, porque a doutrina espírita não é uma questão de crença, eu sei aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos foi ensinado, revelado, e aquilo que eu ainda faço. Por exemplo, quando vemos Kardec nesse texto, Homem de Bem, no capítulo 17, item 3, dizer que o homem de bem é aquele que cuida do outro como gostaria de ser cuidado. Kardec também está chovendo no molhado, porque Jesus tinha dito: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas vejam como que as nossas interpretações ainda são a nosso favor, ainda são um tanto egoístas. Porque quase sempre, explica Emmanuel em Fonte Viva, as nossas virtudes são ainda passivas. Nós entendemos o amar ao outro como a si mesmo, como aquilo que nós não podemos fazer para o outro. Eu não posso fazer aquilo que eu não quero para mim. Mas Emmanuel propõe o entendimento do Evangelho, com o qual concordamos profundamente, como algo que precisa ser ativo. Jesus não disse: não faça ao outro o que não queres para ti. Aliás, essa era a expressão da lei antiga. O decálogo de Moisés é a expressão do que não fazer. Não cobiçais a mulher do próximo. Não matareis. Nós sabemos ali a que proibições, enquanto servos de Deus, começávamos a nos colocar, o que é um passo interessante, inicial, necessário, no nosso amadurecimento. Mas Emmanuel diz que fazer ao outro aquilo que queremos para nós é muito mais do que não fazer o que nós não queremos para nós. Aliás, o Livro dos Espíritos nos diria que não fazer já é fazer. Não fazer, tomar um partido da inação, da indiferença, já é fazer o mal. Eu não fiz mal a ninguém, mas fez o bem? Não. Se não fiz o bem, fiz o mal. Interpretação límpida em Kardec. E Emmanuel vai mais à frente, nos propondo um raciocínio cotidiano, assim para o nosso dia a dia. Ele diz: amar ao outro como a si mesmo também não é desejar para o outro o que para ti parece melhor, mas é saber o que para o outro é melhor. Nós temos um amigo no ambiente profissional que nos contava há um tempo atrás uma história e que, conforme
ela ia se apresentando, sabe aqueles momentos que o raciocínio não dá conta e você tenta compreender, mas não consegue? Ele começou assim: Saulo, eu fui demitido do outro emprego ontem e estou assim tentando compreender os porquês, me avaliar, como divido com ele o ambiente profissional, sei da sua competência, da sua seriedade, da sua fidelidade às tarefas que realizamos juntos. E ele estava há 17 anos nesse lugar. Então, realmente, era algo de se espantar. E ele dizia, num primeiro momento, que não sabia o porquê aquilo tinha acontecido, mas que ele desconfiava que a demissão se justificou porque ele deu um presente ao seu chefe. Eu falei, não pode, não faz sentido. A não ser que você tenha participado de algum inimigo oculto, alguma coisa assim, de deboche, foi aí? Não, nada disso. Eu dei um livro a ele. Ora, um livro? E como pode um livro ter realizado a demissão? Que livro foi? Fiquei curioso e esperava ouvir qualquer coisa. Somos da casa de Leon Denis, prezamos muito a obra de Leon Denis, e eu não imaginava que ele fosse dizer, depois da morte de Leon Denis. Eu falei, meu Deus, o homem foi mandado embora por causa de um presente, a culpa é de Leon Denis. Fiquei tentando entender e perguntei a ele, mas por quê? Qual foi o contexto desse presente que você deu ao amigo? Esse colega de trabalho é espírita também, naturalmente, como nós, de uma outra casa espírita. Ele falou, não, é porque o meu amigo, que era meu chefe, e era meu amigo, porque provavelmente não vai querer mais esse contato, ele é testemunha de Jeová. Eu falei, mas por que você deu depois da morte para ele? Realmente, você foi demitido por isso. Ah, Saulo, eu queria levantar um pouco assim o nível da leitura dele. Eu queria oferecer a ele o que tem de melhor. É a avaliação de Emmanuel, servindo nesse momento particular, e não cabe aqui nenhum julgamento, porque não é da vida dele que estamos falando, talvez seja da nossa prepotência espírita, às vezes, de entender que se a doutrina espírita é o melhor para mim, ela vai ser o melhor para o outro. Se ela deu conta das minhas angústias e perguntas, ela tem que responder as do outro. Não pode haver, por extensão desse raciocínio, nenhuma outra coisa melhor para quem eu amo do que aquilo que eu entendo que é melhor para mim. E isso é também a origem de grandes problemas sociais que nós vivemos. O desrespeito à opinião do outro, baseado na minha opinião. Mas Saulo, doutrina espírita, é o Consolador prometido, é a terceira revelação para nós. A partir de um entendimento de mundo que nós fazemos, que nós procuramos, será que efetivamente, do ponto de vista teológico, doutrinário, religioso, se preferirmos, a doutrina espírita é o único meio de alcançar a felicidade? Porque Allan Kardec não diz isso. Ao contrário, de maneira muito ousada, ele propõe que fora da caridade não há salvação. E nesse texto belíssimo do capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo, ele avança dizendo que não poderia afirmar fora do Espiritismo não há salvação. Não só por uma questão de respeito ao outro, mas porque não é verdade. Pelo simples fato, por exemplo, de que muito antes do Espiritismo vir à Terra, criaturas, outras, sem a necessidade da doutrina espírita, tinham atingido já um patamar de libertação espiritual do jugo da matéria, sem necessidade mais de encarnar. Talvez nós sejamos espíritas muito mais por incompetência do que por privilégio. Precisamos de explicações mais detalhadas, precisamos da ausência de véus para entender aquilo que estava límpido em Jesus também e que nós não conseguimos compreender. Às vezes eu acho que amar ao outro como a mim mesmo é oferecer ao outro aquilo que eu gosto para mim. Porque se eu gosto para mim, está certo. E esse é um grande problema. Se eu gosto para mim, é bom, me faz bem. Mas essa é uma avaliação pessoal. Eu não posso achar que pelo fato de eu gostar de torta de berinjela, me veio à cabeça esse exemplo porque é verdade, pessoalmente, gosto muito, todos têm que gostar, vê bem.
se eu vou no aniversário do meu melhor amigo e levo de presente uma torta de berinjela só porque eu gostaria de ganhar uma. Amar ao outro como a mim mesmo é saber qual é para ele o prato preferido e fazê-lo, mesmo sem gostar. É o que o texto propõe. O homem de bem é a série de características aqui que Kardec enumera, mas é aquele que coloca o desejo do outro, a necessidade do outro, antes da sua própria. Como nós fazemos, ou deveríamos fazer, ou estamos tentando realizar dentro de casa. A ideia de família consanguínea é uma grande escola, um laboratório de Deus para o amor que nós um dia desenvolveremos pela humanidade toda. Porque não há, em realidade, senão nessa ilusão temporária que é a vida na matéria, relações onde o outro seja meu, onde eu seja dele, mas isso é natural ainda no mundo de expiações e provas, porque quando eu acho que ele é o meu filho, e quando ele guarda o meu sangue, quando ele se parece comigo, quando ele convive dentro do lar, todos os dias, o dia inteiro, eu tenho muito mais motivos para amar do que aqueles que não vejo. Mas ele é tão meu irmão quanto aquelas criaturas que hoje se colocam como inimigos da sociedade. E porque nós não conseguimos compreender isso desse jeito ainda, nós temos desconfigurado a doutrina espírita. Isso não é um grande problema para ela, doutrina espírita. Perguntaram um dia a Hermínio Miranda, talvez um dos maiores pesquisadores e escritores brasileiros do espiritismo, o que aconteceria com a doutrina espírita se o movimento espírita, porque há uma diferença entre a doutrina, a filosofia e aquilo que nós fazemos dela no dia a dia, no movimento dos seres humanos. E nós somos um movimento que vive de moda. De vez em quando aparecem umas modas assim que nos pegam e que acabam criando no ambiente da casa espírita algumas práticas que não estão de acordo com Kardec, precisamos estar sempre vigilantes a isso. E ele dizia que se um dia o movimento espírita se distanciasse de uma tal maneira da doutrina, a ponto de ficar irreconhecível, não haveria nenhum problema, porque os espíritos continuam, as ideias permanecem. Então, mesmo que tudo fosse rasgado, os espíritos escreveriam e fariam tudo de novo. Então, a doutrina espírita não sofre com isso, mas eu sofro quando não consigo abstrair dela tudo o que ela tem para me ensinar. Vocês nos perdoem alguns exemplos cotidianos, mas me parece que se nós não fazemos isso, a doutrina fica estática e ela precisa se movimentar no nosso dia a dia contemporâneo. Será que eu entendi a doutrina espírita quando no meu Facebook eu defendo, mesmo que em alguns casos, a pena de morte? Porque do ponto de vista materialista, não há nenhum problema. É até um raciocínio muito natural. Aquela criatura faz um mal à sociedade que está muito maior, numa proporção gigantesca, causando empecilhos, impedimentos ao conjunto, à coletividade. Ela precisa ser retirada desse convívio. Se eu retirar do convívio social, eu crio alguns embaraços econômicos pelo cuidado que eu tenho que ter, por exemplo, com alguém que está preso, por que não matar aquela pessoa? Com um paradigma materialista, é absolutamente compreensível. Talvez até seja um raciocínio que em algumas mentes esteja banhado de fraternidade, de preocupação social, com a maioria, com o coletivo. Mas do ponto de vista espírita, é inaceitável acatar a pena de morte como solução. E não precisa nem ir muito fundo. Kardec diz, olha, quando você tira um espírito do corpo, ele fica mais livre do que estava. Então um criminoso liberto do corpo físico pode realizar muito mais crimes do que no corpo físico. A minha opinião pode continuar sendo a minha opinião. Porque, afinal de contas, eu estou
ainda em contato com novas ideias e raciocinando diferente, sentindo melhor. Mas eu não posso expressar isso quando eu expresso também que sou espírita. Eu preciso escolher um dos dois. Porque senão fica contraditório. Eu estou defendendo efetivamente a existência do espírito para além do corpo físico? Ou estou me igualando àqueles que enxergam o corpo físico como o único objeto de vida? Seja qual seja a circunstância, eu não posso dizer que o aborto é uma solução. Aliás, não há absolutamente nenhuma diferença entre esses dois temas, porque o aborto é a pena de morte. Há aqueles que estão tão vivos quanto nós, mas que não corporificados aqui no mundo ainda, podem se defender ainda menos. Um assunto muito complexo, porque nós não podemos, conforme Emmanuel nos mostra também, no livro Caminho, Verdade e Vida, confundir o crime com o criminoso. A criatura que realizou o aborto merece absolutamente o cuidado, a atenção e o entendimento lógico da doutrina espírita, que vai dizer que através das encarnações e do tempo, aquelas escolhas equivocadas se corrigem. Deus não castiga. Deus, aliás, não está nem interessado no nosso passado. Kardec diz em A Gênese que para Deus o passado e o futuro são um grande presente. Então, como eu encaro isso hoje? Agora que eu entendi do ponto de vista espírita, eu faria de novo? Não. Então pronto. Mas o aborto em si continua sendo um crime. Eu não posso me expressar dizendo, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Porque se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que ter uma visão para com o outro de irmão. Eu tenho que entender que na posição em que o outro está, apesar de não ser a minha escolha e a minha posição, aquilo foi o melhor que ele tinha para dar. E trabalhar ativamente, como as casas espíritas fazem, pela educação, para que isso seja, numa realidade que daqui a pouco virá, diferente do que é hoje. Querer, desejar o bem do outro é conseguir enxergar na outra criatura, apesar das diferenças, um filho de Deus. Dulce, essa freira baiana, que tanto ensinou a nós todos brasileiros com os seus exemplos, amiga pessoal de Divaldo Franco, falou certa vez que para o cristão não existe o problema do outro. Olha que interessante o raciocínio que só espíritos superiores conseguem sintetizar em poucas palavras. Para o cristão não existe o problema do outro. Porque para o cristão o outro é irmão. E problema de irmão é o meu problema. Não é assim que nós fazemos com a desculpa da família consanguínea? Eu posso estar brigado com o meu irmão, sem falar com ele há meses. Mas se alguém mexer com o meu irmão, nós quantas vezes repetimos isso já, mexe comigo. Mesmo que nós continuemos brigados, eu vou defender. Porque o problema dele, por extensão, é o meu problema. Por que nós não conseguimos encarar assim aquela criatura que está do lado de fora? Se agora, enquanto espíritas, nós entendemos que a família é espiritual e que aqueles que estão do lado de fora podem estar do lado de dentro, podem ter estado já do lado de dentro. Nós confundimos as coisas na interpretação do texto porque não conseguimos encarar o outro como irmão. Falamos em espírito imortal e temos a certeza de que somos. Só que se eu sou, o outro é. E se o outro é também, apesar dos seus erros, ele é perfectível. Nós conseguimos olhar, por exemplo, da maneira como vão as coisas em nosso país, para a propaganda eleitoral e pensar, meus irmãos perfectíveis chegarão à perfeição espiritual, serão Cristos de Deus, como eu. Deveria ser fácil para nós espíritas enxergar assim. Mas o raciocínio não é suficiente. O coração precisa participar disso. E nós não sentimos assim ainda.
Não sentimos porque rivalizamos, porque polarizamos, porque dividimos as coisas e a vida em grupos, em classes, em interesses. Deus não divide. O texto propõe também que a visão de superiores e inferiores seja descartada. Porque com o paradigma espírita vamos entender que a posição social em que estamos é absolutamente temporária, fugidia. Às vezes, numa encarnação, a vida dá voltas e nós estamos numa outra condição, de repente. Que dirá de uma encarnação para outra, em que precisamos passar pelas mais diversas provas que um planeta como o nosso oferece para o nosso progresso. Mas, a despeito disso, eu não posso achar que a prova do outro é um karma. Inventamos até conceitos espíritas para dividirmos, para separarmos. E há espíritas muito sérios que defendem isso. Uma ideia que doutrinariamente nem está no escopo do espiritismo. Respeitamos outras doutrinas, teosofias, filosofias que enxergam assim, como um castigo pelo qual aquela criatura precisa passar sem auxílio direto, porque retirar daquela condição seria retirar o meio do seu progresso. Desculpa, para continuarmos inativos, passivos na nossa posição. Porque acreditar que aquela pessoa que está batendo no nosso vidro, do lado de fora do carro, enquanto estamos estacionados no sinal, precisa passar por aquilo ali para progredir, evita os riscos que ocorram quando eu abro o vidro. Mesmo que não seja para oferecer uma moeda, se eu não tiver, mas para falar uma palavra, para deixar uma mensagem de otimismo, de perseverança, porque nós não sabemos como seria se estivéssemos naquela posição. Às vezes nós não imaginamos a luta de uma criatura para estar ali, de modo honesto, procurando a manutenção do corpo físico, depois de tantos arrastamentos, que não são irresistíveis, como quis mostrar o Livro dos Espíritos, mas que são intensos, diários, constantes na sua vida. Quando eu consigo enxergar o outro, quando eu consigo colocar o interesse do outro antes do meu, eu me posiciono diferente no mundo. E é isso que Kardec está chamando de homem de bem. A proposta de Kardec não é que o homem de bem seja aquele que conquistou essas coisas todas. Não. Kardec diz que o homem de bem vai se caracterizar por aquele que faz os esforços para tal. E depois do texto vem os bons espíritas, de modo ainda mais claro, límpido para nós. Para que nós paremos também com essa história de eu não sou espírita não, eu vou ser um dia, eu sou espírita. Talvez eu não seja ainda um bom espírita. É importante reconhecer em que ponto estamos dessa jornada para que tenhamos lucidez daquilo que falta conquistar. Kardec diz, aquele que faz esforços para conquistar as virtudes cristãs é um homem de bem. Porque é claro que não será nesse mundo, não na condição de expiações e provas, não nessa encarnação, que nós teremos conquistadas todas as virtudes cristãs. Veja bem, paciência. Cada um faz a sua análise, mas o que nos falta para que tenhamos paciência? Condição psicológica, espiritual, para mesmo em meio à guerra, ficar em paz. Mesmo em meio à perseguição, estar harmonizado. Porque estar nessa condição na casa espírita é bastante fácil. Sob as vibrações de Joana de Ângeles, é quase impossível brigar. Não sei aqui, de vez em quando lá no centro a gente consegue brigar assim mesmo. Mas é muito difícil. Tem que fazer força. Agora na condução, no trânsito, quando eu encaro o outro como um concorrente, um competidor, e me vejo assim também,
no trabalho profissional, na busca por um certo posto, no campo das posses terrenas, na busca pelo conforto, que é legítimo, mas que às vezes, por exagerarmos, valorizamos mais a matéria do que o espírito e nos esquecemos de que somos espíritos. O que nos falta, por exemplo, para chegar à condição da paciência? Kardec, sabendo para quem ele estava escrevendo, ele não propõe que façamos uma corrida pela paciência nesta vida, mas que nós comecemos a tal corrida. Porque se eu nem reconheço que eu preciso disso, e algo muito esquisito acontece no meio religioso, eu não aproveito as oportunidades que a vida me oferece. A esquisitice é o endeusamento que nós, vira e mexe, realizamos de certas figuras. Respeitamos profundamente também aqueles irmãos que entendem o mundo e as leis de Deus a partir da visão católica romana, mas como essa já não é mais o nosso modo de entender, nos sentimos à vontade para nos colocarmos aqui. Os santos da Igreja Católica são intermediários entre o homem e Deus. Base da teologia católica, apostólica, romana. Deus não está acessível ao humano, senão através dos seus santos, dos anjos. Anjos que, aliás, são de natureza diferente do humano. Nós, espíritas, não preciso nem dizer muito, não entendemos assim. Compreendemos, aliás, conforme também a Reforma Protestante nos legou, que Deus está acessível ao ser humano. E que nós, por estarmos mergulhados em Deus, pela expressão de Kardec em A Gênese, podemos nos colocar em comunicação direta com Ele. Mas, de vez em quando, Bezerra de Menezes vira um santo. Não só porque temos uma fotinho na carteira, mas principalmente porque nós passamos a acreditar que é necessário estar ligado a um espírito especificamente para que nossas preces, por exemplo, sejam atendidas. Isso não seria um problema em si, porque não é mentira que ao estar ligado a Bezerra de Menezes, em pensamento, as nossas preces serão facilitadas. É pura verdade. Pela lei de sintonia, afinidade. Aliás, se conseguimos fazer sintonia com Bezerra de Menezes, está tudo muito bem. Mas nós o transformamos em santo e passamos a acreditar que aquilo que aquela criatura conquistou não dá para nós. E falamos, por exemplo, assim, mas era Jesus. Mas foi Chico. Chico é Chico. Chico é Chico hoje. Mas o que Chico foi antes de estar nessa condição em que nós o conhecemos, nessa encarnação? E Jesus? A doutrina espírita nos ensina que todos somos criados simples e ignorantes. E que ao longo de oportunidades que são dadas a todos, de maneira igual também, nós conquistamos determinado progresso, evolução, felicidade. Essas criaturas que vêm à Terra, criaturas como nós, nos trazem um suporte, um modelo, um apoio de progresso. Quando nós falamos, mas era Jesus, nós rasgamos o modelo que ele veio nos oferecer. E nós tornamos impossível realizar aquilo que ele realizou. Só que ele esteve na terra e falou, podeis fazer tudo quanto eu faço. E de maneira quase ininteligível para a gente, ele completou, e muito mais. Nós nem vamos entender, por enquanto, o que é isso. Fazer mais do que Jesus. Mas se a gente entender que dá para fazer o que ele fez, dá para ser o que ele foi, dá para imitar. Essa não é uma poesia espírita. Não é uma imagem bonita. Jesus não veio à Terra e disse, olha, eu venci o mundo.
você pode vencer também. Para nos deixar felizes, contentes, isso não foi autoajuda. Com todo respeito também à autoajuda. Isso foi um apontamento, uma meta de progresso para nós. Nós olhamos para a história de Paulo de Tarso e nos impressionamos. Nos impressionamos porque, até um certo momento, ele era um assassino, um perseguidor de cristãos. Por suas mãos, o primeiro mártir cristão se fez, Estevão. E depois ele se tornou não só o maior seguidor de Jesus, como aquele a quem nós devemos estar aqui hoje. Jesus, pelas pesquisas históricas que se faz, ele não andou mais do que 20 quilômetros. Agiu dentro de uma aldeia. Enquanto Paulo atravessou mares, visitou continentes, falando sobre o Evangelho. Mas nós nos impressionamos com Paulo, acreditando que é uma transformação súbita, que é algo que acontece de repente. Não é. Alguns dirão, ele, enquanto Saulo de Tarso, tinha já disciplina, obediência a Deus, era alguém organizado, era alguém fiel, mas ele também matava. Tinha um orgulho do tamanho do mundo, a ponto de dizer a Abigail, sua amada, que não poderiam ficar juntos, porque ela era irmã do cristão, que ele tinha acabado de matar. Por ela, as coisas permaneciam como estavam. O noivado se consumava em casamento, mas ele não quis. O seu orgulho não deixaria. E nós vemos o mesmo homem, 2 décadas e meia depois, ajoelhado diante de um soldado que tremia com a espada na mão, dizendo: soldado, faz o teu trabalho, eu não sou este corpo, corta minha cabeça. Com uma fé, com uma certeza nas coisas espirituais, que são absolutamente impossíveis de comparar com aquele homem que ele era. Qual é a distância entre Saulo e Paulo? Qual é a distância entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser? Porque se nós formos ao livro Paulo e Estevão, um livro incomparável, necessário para todos nós espíritas, segundo Dona Ivone Pereira, depois do livro dos Espíritos, a maior luz que veio à Terra. Quando lemos Paulo e Estevão, nós vemos que a distância entre Saulo e Paulo é a do esforço, é a do trabalho, é aquele aprimoramento a que nós nos forçamos, como está escrito no texto. Quando me deparo com o vício que ainda tenho, me esforço constantemente, sem descanso, para que aquele vício se torne uma virtude. E às vezes nós ficamos assim um tanto quanto passivos, aguardando que a falange de Joana de Ângeles, durante o sono do corpo físico, vê bem, estou falando Joana por força da vibração, mas não é recado para ninguém, poderia falar Leon Denis, Bezerra de Menezes, que a falange de Joana, durante o sono físico, vai nos retirar do corpo e, através de um passe magnético, da fluidoterapia, vai implantar em nós paciência. Não funciona. Não funciona porque não está na lei. Não funciona porque não seria duradouro. Nós viemos aqui, nós temos ótimos sonhos, nós lemos tudo isso, estudamos tanto quanto estamos estudando, para que na vida lá fora seja possível, através do esforço, através do trabalho, através do autoaprimoramento, deixarmos de lado aos poucos os vícios que nos caracterizam, para que nos transformemos. Emmanuel, num texto primoroso, também no livro Fonte Viva, ele faz distinção entre o cristão convertido
e o cristão convencido. Ele diz: convencermos-nos do Espiritismo tem sido simples, porque ele atende com a sua lógica a tudo que nós procurávamos. Ele atende com a sua ciência, com os fatos espíritas, a todas as perguntas que nós não tínhamos conseguido responder. Ele atende com as impressões moralizantes que nos oferece a tudo que nosso coração aguardava também, em termos de vivência fraterna. Mas diz ele, convencer-se do Espiritismo não é suficiente. É preciso converter-se ao Espiritismo. Ele brinca com as palavras, mostrando que o convertido não é aquele que entendeu. O convertido é aquele que praticou. E se não conseguir praticar hoje, graças a Deus, literalmente, o hoje já está quase ficando no passado. E para Deus o passado não existe mais. Mas eu preciso ter consciência de que um novo presente bate a porta amanhã de manhã. E que aqueles esforços que hoje, infelizmente, eu não consegui fazer ainda, eu preciso fazer agora. Há muita coisa na literatura de Joana de Ângeles para que entendamos que a culpa não tem nenhuma serventia. Ficar remoendo aquilo que nós tínhamos que ter feito e não fizemos só vai causar problema, não soluciona. Mas nós precisamos também planejar o dia seguinte. Avaliar o que já dá para fazer, a partir, sobretudo, daqueles erros que eu cometi. Como que eu faço, pelo menos, para não errar de novo do mesmo jeito? Que eu erre até na mesma questão, mas por um outro caminho. Tentando fazer melhor. Tentando fazer correto. Que eu possa começar, que nós possamos começar, pelo menos enxergando que a maneira do outro de ver o mundo pode ser boa para ele. Eu não preciso mudar a minha forma de ver, de entender, de interpretar, de crer, para respeitar a forma do outro. É possível conviver com as criaturas que pensam diferente de nós. E enquanto espíritas que somos, se esse não for o primeiro exercício, qual será o nosso crescimento nessa vida? Porque quer coisa melhor para treinar a paciência do que pessoas que nos tiram a paciência? É da lei de Deus. Ele nos coloca num meio ambiente em que aquilo que nós precisamos desenvolver vai ser testado. Porque estar paciente sozinho, trancado no alto da montanha, é fácil. Sem teste, sem prova, é muito fácil dizer que nós sabemos. Quando vem a prova, é que nós, diante do espelho da alma, enxergamos aquilo que nos falta. Que isso que nos falta não seja motivo de culpa. Não seja motivo para que fiquemos para baixo. A doutrina espírita é consoladora, porque ela fala de futuro. Aquilo que eu fui, aquilo que eu tenho sido, não importa, contanto que a partir de amanhã eu me coloque numa posição diferente, para que eu seja, em algum aspecto, em qualquer aspecto, um pouco melhor do que no dia anterior. Que esses textos de Allan Kardec, que essa literatura tão vasta que a doutrina espírita nos oferece, possam movimentar dentro de nós, dia a dia, dentro de casa, no convívio social, na casa espírita, no ambiente profissional, no mundo em que nós estamos mergulhados, que isso possa significar algum nível de transformação, para que as nossas incongruências diminuam, para que nós possamos fazer um pouco mais aquilo que nós temos certeza já de que é o correto, porque nós temos certeza. Estamos aqui hoje porque, honestamente, isso foi o que melhor nos atendeu. Isso explica o mundo, isso faz sentido, mas que isso possa também nos transformar, porque só fazer sentido tem sido pouco. Graças a Deus.